Mas todo tempo a ditadura olhando por opção para pessoas para ajudar a gente, que Sim. é um esporte que nem todo mundo no Brasil sabe ainda. Ah, com certeza. Temos o nosso treinador, o Robert, ele ajudou bastante. Muitas vezes ele coloca dinheiro do próprio bolso para arcar com os custos da equipe. Então, teve um tempo atrás também outros patrocínios aqui locais, a Tagarela. Então a gente está aberto a patrocínios, a galera é muito boa. Temos o Dylan, que é basicamente profissional. O Ravi tem a história do rugby, o Donovan. Então a gente pede para as empresas olhar com carinho para dar patrocínio, porque eles jogam com o coração. A maioria da galera aqui é estudante, do time também é estudante e trabalha, aí também é foda, né? E eu já falei com brasileiros lá no Brasil que para eles jogar lá no Campeonato Brasileiro, tem um que mora 5 horas do tinha um clube lá, porque no Brasil não é igual aqui, que é sim, tem que tudo transporte, campo, todo mundo tá jogando futebol, rugby league. Então, muitos deles tá indo, pagando o dinheiro dele para pegar 2 ônibus para entrar lá. E é foda mesmo. É difícil, é difícil. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiro em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com 3 jogadores de rugby, eles que são da Brasil Rugby League. Então vamos trocar ideia sobre a seleção, sobre o rugby aqui na Austrália, bater um papo. E se é um assunto que interessa a vocês, eu já peço que se inscrevam no canal, deixa aquele like e compartilha com os amigos. E para bater esse papo comigo, estou aqui com Donovan, Dylan e Rafael. Muito obrigado por terem vindo, gente. Obrigado. A gente que agradece. E 2 deles são australianos, né? Exato, os dois. Nasceu Então, aqui. Vamos ver como é que tá o português de vocês. O Donovan, mas você já fala mais... Eu falo muito bem português, porque em casa a gente só fala português. Minha mãe é do Recife e meu pai é do Rio. Então a gente só fala português direto na casa. Que da hora. É. E você como aprendeu português aqui? Meu pai só fala em português e minha mãe sabe falar os dois. Seu pai é de onde? Belo Horizonte. De BH. Então, pô, que da hora. Mas vocês já foram pro Brasil? Sim. Isso. E você é de onde, Rafa? Eu sou de Aracaju, mas eu cresci em Salvador, Bahia. Que da hora. Você que me deu a sugestão, né, do podcast. Pro pessoal, porque a gente fala mais de futebol aqui e tem essa oportunidade até dos brasileiros que moram aqui Sim. via ingressar no time, jogar com a gente e praticar esse esporte que é a febre aqui na Austrália, né? O Rugby League. Não, e assim, vocês estão falando com um cara que não entende muito de rugby, pra falar a real. Eu era também que não entendia nada. Então, eu já fui nos estádios, mas com empresa de function, tá ligado? Sim, pra trabalhar atrás do bar, pra servir o pessoal. E aí eu já vi o All Blacks, já trabalhei no State of Origin também. Sim. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria pedir pra vocês falarem um pouco de vocês. Rafa, quanto tempo você tá aqui na Austrália? Por que você saiu do Brasil? Como você começou a jogar rugby? Certo. Rugby? Eu moro aqui na Austrália há 5 anos e meio, basicamente. Assim como todos os brasileiros, a gente vem para aprender o inglês. Porque Sim. no Brasil, os melhores empregos exigem que você fale inglês ou espanhol. Então era para eu ficar apenas 7, 8 meses, acabei ficando, fui encontrando trabalhos na minha área de formação, eu sou engenheiro no Brasil. Que da hora. Então, acabei ficando e certa vez o nosso manager, o nosso coach, Robert, ele sempre divulga no Facebook do Brasileiros de Sydney que vai ter o jogo e se algum brasileiro quiser treinar com a equipe, vai ser convidado e treinar e possivelmente jogar. Meu background é do jiu-jitsu brasileiro. Da hora. Então eu falei assim, sabe, João, eu acho que eu consigo. Você nunca tinha jogado antes? Não sabia nem as regras. Tá que nem eu. E aí você resolveu ir? Isso, aí comecei a treinar com eles. O primeiro jogo que eu participei foi contra a Filipinas. Eu não joguei porque tinha apenas 1 ou 2 meses treinando com eles. Sim. Foi um jogo duro, até para eles me protegerem da porrada. Sim. E eu fiquei só assistindo. Mas aquilo ali me deu vontade de continuar treinando. Pode crer. Acabei indo a convite de um jogador, o Rubens, jogar pelo time da universidade dele, Macquarie University. E aí continuei treinando com eles diariamente, semanalmente, assim dizendo. E aí comecei a jogar pela universidade. Da hora. Aí houve de novo o convite de jogar contra a África do Sul. E aí foi meu primeiro jogo, foi esse ano,
com a seleção brasileira. Pô, que da hora, que da hora. Eu só vou fazer uma pausa rapidão. Vocês estão ouvindo barulho? É um barulho aí que tá... O que é esse negócio aí? Eu não sei. Pera aí. Você ouviu também? Eu ouvi, um chiado? É uma coisa assim... Não Vocês estão por fora, não? Um inseto, alguma coisa. I thought it was live and we couldn't stop. We couldn't miss I that. thought it was someone's mobile. Não. Mas se... Bom, vamos fazer. Se aparecer de novo... Esse aqui é porque eu não tô ligado o que é. Mas enfim, vamos voltar aqui. Som. Bora. E você, Dona Van, como... Aliás, você nasceu aqui? Eu nasci aqui, sim. Meu pai era o único dos antigos brasileiros primeiro para vir aqui na Austrália. O nome dele era Batata. Ele chamava Batata? Batata. Ele jogou no futebol aqui, de soccer aqui, no Centennial Park, com brasileiros. Começou de... Pô, tem um grupo, né, dos canarinhos. Canarinhos. Eu queria chamar eles pra vir pra cá, eles estão completando 50 anos. 50 anos. Meu pai tava jogando lá e criei jogando futebol porque é brasileiro, então pensei que eu ia ficar um jogador do Brasil. Cara, eu fui lá da primeira, voltei pro goalkeeper, ficou lá no lado, então eu falei, não, tem que jogar um outro esporte. Eu, na escola, criei todo mundo jogando o esporte do rugby. Aqui na Austrália, assim, assim. na escola, Na escola é só a bola oval. Daqui eles me chamou para jogar e foi um bom sucesso. E criei joguei pro Mounties, joguei pro South Sydney Juniors, joguei para minha faculdade, mas eu teve um parte na vida que eles falou para mim, você quer continuar jogando profissional ou você quer estudar? Porque é difícil para fazer os dois. Você tem que tomar uma decisão. Tem que fazer uma decisão. Então, eu fui para a faculdade porque eu falei, eu quero ganhar dinheiro, eu quero estudar, eu quero ganhar bem, porque minha mãe vinha aqui para eu fazer faculdade mesmo, porque ela que me criou. Sim. Então, foi nessa parte que eu teve essa oportunidade para jogar para o Brasil. Cara, quando eu joguei meu primeiro jogo, eu pensei que meu parte já foi, mas eu joguei muito bem. Daqui eles falaram, cara, você está jogando bem, vamos continuar, vai ter boa seleção para você jogar no Brasil, para você jogar fora com outro time. Então, eu continuei para jogar bem com o Macquarie, o Jacob Rubens lá. Então, que eu criei, agora eu já joguei muito campo para o Brasil já. A gente jogou para o Uruguai, Peru, a gente ganhou. Então, a gente chamava o melhor do Sul da América, o Brasil, de Rugby League. Ah, é? A gente é o melhor, porque a gente já fez o parte da gente, que a gente ganhou do Peru, ganhou do Uruguai, e a gente ganhou o tournament que era de noves, que a gente foi lá para cima. E daí que a gente jogou com o Philippines, a gente pediu esse jogo, mas já podia para botar a gente na linha, pro ranking, no melhor do mundo. Entendi. Então, e depois desse jogo a gente jogou com a África do Sul. A gente teve brasileiros que vêm do Brasil para jogar nesse jogo. Primeira vez que a gente teve brasileiros vêm para jogar só futebol. E foi uma realidade deles para eles verem como é que é aqui e ver que é muito duro mesmo. Esse esporte é do Austrália mesmo. Então, só os caras grandes jogando. E foi muito duro esse jogo. O Dylan jogou muito bem. Sim. Teve a gente que ver o que a gente tem que fazer mais aqui na Austrália para a gente fazer esse sucesso do rugby. Então, agora eu e o Dylan e o Ravi, que não está aqui, foi escolhida para ir para o Brasil para jogar nessa Copa Sul da América, para entrar no próximo Copa, que é na França, em 2025. Caramba, vocês vão jogar, então, representar o país. Sim, para representar. Porra, que da hora aí, mano. Parabéns. Obrigado. Só quando ele fala futebol... Quando ele fala futebol é rugby, né? Porque o futebol para os australianos é footy, como eles falam, é o rugby. Mas, então, qual que é o sentido? Vocês jogam a parada com a mão e não com o pé? Mas ele sempre chamou de footy. Porque a gente aqui a gente chama soccer. Soccer? É o futebol, que a gente chama de futebol. Sim. Mas porque a gente criou falando, e a gente tem que fazer essa diferença, porque quando a gente fala futebol, aqui tem várias. Tem o NRL, tem o AFL, tem o NFL também. São modalidades diferentes. Então, aqui futebol é futebol. Então, o que a gente chama soccer é o futebol que a gente brasileiro no Brasil. Do Brasil. Entendi. E você, Dylan? Quero ouvir seu português aí. Ele tava assim, não me chama não. Talvez pra mim aí. Não sabe. Não, você também é australiano. Sim. E seus pais são brasileiros, né? Como você já falou, mas como que você conheceu o Brazilian Rugby League? Como é que você entrou no time?
Como você começou a jogar rugby, né? Também na escola? No rugby, todos os meus amigos estavam jogando. Aí eu tô muito novo, eu acho, e eu queria jogar, porque todos os meus amigos jogou. Aí eu gostou muito, jogou soccer um pouquinho, mas Sim. eu gostou do rugby mais. Gostou mais do rugby. Isso na escola. E aí foi, mas aí também se profissionalizou, porque você é o único daqui que joga realmente por um time que você recebe? Sim. E como é que foi isso? Esse ano foi bom, mas perdeu no semifinal, mas foi bom. Você perdeu, não? Mas como você se você quiser falar inglês, pode falar inglês, a gente não tá. What was the question? How did you get to where you are now with rugby league to get to that selection where you start to get paid? Like, how was your journey? So basically, so 2 years ago I was playing like normal. Like I wasn't getting paid, I was just normal. And then I saw like there was a Cabramatta team in Cabramatta. Okay. And I tried out, and that team paid, and I made that team. But it wasn't paying that well, but it was pretty good. And then a few of my friends went to the team this year in Campbelltown, and I joined there, and I made that team, and every week you get paid. Porque aqui, quando você joga, você tem que ficar escolhido para jogar profissional. Então, quando a gente joga toda semana, porque a gente joga toda semana, tem pessoas lá, igual o futebol mesmo, porque eles veem quem é o melhor do jogador. Os olheiros, assim. E eles veem daqueles te chamam, eles falam, você quer jogar para esse time e tal, e esse como é que começa. Porque quando eu tava pequeno também, eu fui escolhido para jogar, e eu fui para treinar, e o Dylan foi, porque é menor, então para ele é mais fácil, e ele pode ir pro time lá, e ele já vê eles como é que, porque é tudo de treinamento mesmo, então eles vê como é que você treina, daí eles falam, você tá bom para jogar com esse time. Então o Dylan foi o melhor para entrar, e agora ele tá recebendo. Ah, que da hora, que da hora. Eu queria começar com uma pergunta aqui. O que é o Brasil Rugby League? Então, porque quando você me falou, eu falei assim, é uma liga ou é um time? Eu falei assim, não estou entendendo. E aí ele me explicou, mas para a galera que não sabe, que o Brasil Rugby League é a seleção de rugby brasileira aqui na Austrália? Bom, ele vai poder explicar melhor que eu, mas o rugby, basicamente tem o Rugby Union e o Rugby League. São duas modalidades diferentes. Isso. São parecidos, mas tem regras diferentes. Perfeito. Os brasileiros devem conhecer mais o Rugby Union por causa do All Blacks, dos Maoris. Sim, que faz o haka lá. O haka, exatamente. Perfeito. E o Rugby League seria o State of Orange, como a gente conhece mais. Ou esses clubes que geralmente jogam semanalmente. Tem o Raptors, Roosters, Panthers, que ganhou o último ano de competição. Entendi. E aí existe essa diferença do número de jogadores. O Rugby Union são 15 jogadores. O Rugby League, 13. Geralmente 13, pode ter até 9, mas o profissional são 13 jogadores. E também existe a posse de bola, a diferença. Você quer explicar? Como é que ele joga o Rugby Union a 15 e o RAC, como é que ele joga, é mais com o time mesmo, que você pode ir 4 ou 5 no tackle e você bota a bola. Mas pra gente é mais a gente só corre sozinho e é tackle e tem 6 sets para fazer finalmente para entrar no gol. Então esse Rugby Union, que é aquele lá do haka, do All Blacks, do pessoal lá da Nova Zelândia, e o Wallabies aqui, não existe uma quantidade fixa de passes, de jogadas. Então, enquanto o time tiver a posse de bola, eles vão continuar atacando. Sim. O Até Rugby perder League, a posse ou fazer cada ponto. time tem 6 posses, 6 jogadas. E geralmente os times só fazem o ataque com 5 jogadas e na sexta jogada eles chutam. Porque é melhor você pegar a última jogada com outro time na defesa, que a gente consegue neutralizar eles perto da área deles e tentar roubar a bola. Então, toda vez que um time no Rugby League rouba a bola, são geralmente 6 posses de bola. Entendi. Então torna o Rugby League mais dinâmico do que o Union. Então o Brasil Rugby League é uma seleção na modalidade, seleção brasileira da modalidade Rugby League. Isso. É como se fosse o futebol de campo e o futsal, basicamente. Entendi. A grosso modo dizendo. São 2 esportes diferentes. Entendi. E o pessoal que joga de regata? Não tem um... AFL. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas o AFL é mais australiano. É mais não tem AFL fora do Austrália.
porque é muito difícil, porque esse criou aqui só. Entendi. O Rugby League criou na Inglaterra primeiro. Foi o primeiro... então a galera... quando a galera fala rugby ao redor do mundo, geralmente está se referindo... O Rugby Union, melhor, porque... E o Brasil, a gente joga muito bem em Rugby Union. A gente tem uma seleção lá, que joga contra a Argentina, que já encontrou com a Austrália também. Mas o Rugby League é ainda bem novo aqui, e no Brasil, e agora, como é que está continuando agora no Brasil, e a gente tem o League lá, que a gente tem o São Paulo, tem o Rio Sharks, tem o Urutau, tem o Maringa, que está jogando para a Copa do Brasil de Rugby League, que está começando agora, já começou 2 anos já. De rugby que da hora. Lá. Então tem muitos brasileiros lá que tá começando de jogar. Sim. E as meninas da gente do seleção do Rugby League do Brasil. Tem feminina? Agora, feminina vai na Copa esse ano para jogar na Inglaterra, e vai começar o primeiro jogo com a Inglaterra no aberto do World Cup. Que da hora, mano. Mas assim, se você joga em um, é difícil você jogar em outro? Total, porque assim, você falou do futebol e do futsal, às vezes o cara que ele joga futsal ele tem facilidade para jogar o futebol, né, de campo. Sim. No rugby essa transição também é... Muito. Eu acredito que seja mais o vício de jogadas, como eu falei, o Union tem essa posse de bola constante enquanto o time estiver atacando. Sim. Enquanto o Rugby League a gente para, são 6 jogadas para cada time. Tem mais tempo para descansar. Exato. Não, pelo contrário. Porque é corrido? Exato. Entendi. Porque o time tá atacando e também defendendo ao mesmo tempo. Pode crer. Entendeu? E são menos jogadores na mesma linha de campo. E porrada pra tudo que é lado. Todo lado, E vocês geralmente fazem essa transição? Vocês jogam? Eu já joguei Union, porque quando eu fui para a faculdade, eu fui para Canberra. E lá em Canberra, maiores do pessoas lá jogam Union. Porque esse como é que é aqui na Austrália. Qual o lugar que você é na Austrália, eles talvez jogam um esporte diferente. Então, chamado no Queensland, New South Wales e a Victoria, é mais do Rugby League. Mas se você vai para o Western Australia, ele joga mais AFL. O South Australia é mais AFL. Entendi. Então, e na Victoria mesmo, só o Melbourne que joga NRL lá, o Melbourne Storm, mas lá é o país do AFL. Eles têm o maior time do AFL. Então, qual brasileiros que está aqui, mora no outro estado do Austrália, eles já vê que o esporte lá é muito diferente. O que aqui no Sydney, o maior esporte que tem mais fãs é o NRL, porque tem o Origin, que é o Queensland contra o New South Wales, e esse aqui na Austrália é muito grande, é o mais esporte que é visto na televisão. Pô, e quem que ganha mais esse negócio aí? Porque ultimamente eu tenho visto só os Maroons ganhando. Na história, eu acredito que na história é o Maroons que está ganhando agora, mas para mim é difícil falar, porque eu sou de New South Wales, então eu sempre vai falar o New South Wales é melhor. Mas, porque é assim mesmo, o time... Clubismo, né? Onde que você nasce se você faz 12 anos e você está no estado do New South Wales, Queensland, você tem que jogar para eles. Entendi. O time do New South Wales é melhor, mas eles ganham esse ano. Eles nem ganham esse ano, não. Mas assim, vocês vão no estádio, vocês acompanham os jogos, vocês costumam ir? Toda semana, cara. Sério? Eles fez o novo estádio do Allianz, eu fui lá. Pô, ficou bonito, né? É muito bonita. Então foi lá pro South Sydney Rebels contra o Roosters, e eles vão jogar de novo no domingo. Então esse foi o maior show e, cara, para ficar lá, para assistir, todo mundo lá gritando. Sim. É um esporte muito diferente, mas para ver futebol do Brasil, nada é muito similar. O futebol é melhor, não dá para comparar, né? A torcida não xinga, a torcida não tem bateria. Ninguém canta lá no campo, não tem coisa para lutar mesmo. Não tem bateria, bateria, tem bandeirão. Nada, mas é bom para assistir, cara. Para assistir. Não, da hora. Você falou da viagem que vocês vão fazer. Sim. Primeiro eu queria entender, essa seleção brasileira, o Brasil Rugby League, é a seleção brasileira mundial ou da Austrália? Mundial. Seleção mundial de jogadores na Europa. Uhum. E eles aqui da Austrália são 3. O Donovan, o Dylan e o Ravi, que moram lá em Victoria. Eles estão indo para o Brasil e depois eles vão embarcar para Colômbia. Tem um jogador que veio da França, tem se não me engano da Inglaterra, sim, certo?
E tem uns brasileiros que jogam na competição nacional. Mas essa competição, antes que eles foi e falar que essa seleção é para a Copa, o Chile, o Colômbia e o Brasil fez o contrato que só 7 jogadores fora do Brasil podem jogar. E o resto tem que ser do país e morando nesse país. Esse porque só 7 foi escolhido. Assim eles falaram que porque realmente qualquer pessoa, se você nasceu ou se seus pais é desse país, você pode jogar. Mas eles fez que tem que ser para criar o esporte mesmo no país do Chile, Colômbia e o Brasil. O resto, só 7 pode ser escolhido fora do Brasil e o resto foi escolhido no Brasil. É brasileiro que está morando lá. Entendi. Mas aí, por exemplo, o time que vocês jogam, como é que vocês praticam juntos, sendo que, por exemplo, tem um cara que é lá de Brisbane, né? Sim, o Robert. Aí tem um outro que você falou que é de outro país. Como é que aí vai juntar a galera de cada país para jogar junto numa competição? Não é difícil, sendo que vocês, sei lá, não praticam junto? Então, basicamente, o pessoal de Queensland treina em Queensland. Tá. O pessoal de New South Wales treina aqui, geralmente um dia no final de semana. E temos o Ravi, que é o único que mora em Victoria, ele acaba treinando com os australianos. E aí, quando está próximo do jogo, a gente se reúne, geralmente um final de semana antes do jogo. Sim. E aí a gente treina junto. É complicado, mas eles se entendem e tá tudo certo. Mas já pra gente, eles dá pra ver, porque eu jogo pro meu clube, também do Macquarie, o Dylan joga pro clube dele. Então, pra gente treinar juntos, a gente não precisa, porque a gente tá treinando tudo semana. Ele acabou de ter o jogo dele, o clube dele que tá jogando pro Campbelltown. Então, para o Brasil fazer a escolação da gente, é mais fácil, porque já sabe que a gente está jogando tudo semana. Então a gente não precisa de praticar, porque a gente já está fazendo a parte da gente. Essa é a seleção, igual do Brasil mesmo. Igual quando ele chama o Neymar, o Messi para jogar por seleção. Cada um está jogando no seu time. Ele já está jogando no time dele. Então quando ele já vai para a Argentina, ele já sabe que ele vai fazer. Então é a mesma coisa com o Rugby League. Ah, entendi. E aí, aqui em Sydney vocês têm um campeonato? Aqui na Austrália vocês têm um campeonato nacional? Então, cada um joga em um clube. Cada um joga em um clube. Que não é um clube brasileiro. Sim. Certo? E aí, os brasileiros que jogam aqui, ou quem vem de uma história que jogaram no Brasil, se reúnem quando é uma partida internacional aqui na Austrália. Como tem muitos países que também tem muitos jogadores que moram aqui, por exemplo, pessoal da África do Sul, tem muitos chilenos aqui, ou que nasceram, são australianos, mas com background chileno, eu falo dos dois, se reúnem e a gente compete. Entendi, contra outros países. Sim, exato. E aí é uma competição que vocês têm esses jogos amistosos toda. Isso. Qual frequência é? Tipo? São 2 ou 3 por ano, basicamente. A gente tem 2, 3. Era difícil porque o Covid parou muitas coisas. Sim. Mas antes era pra gente jogar. A gente jogou com Philippines, com a África do Sul. E nesse final de novembro vai ter a gente chama noves, porque são 9 jogadores que podem jogar no campo. E o campo é menor? É menor. E dá pra jogar só 9 minutos e dá pra jogar 6 jogos em um dia. Então, quando que isso acontece, vai todo mundo do outro país que foi escolhido e joga essa coisa. Então, agora vai ter no final, vai ter El Salvador vai jogar, Malta vai jogar, vai ter um outro país que não vai nessa seleção, que vai jogar junto e é só um amistoso mesmo de jogar para ver qual é melhor. Ah, que da hora, que da hora. Vocês vão para Colômbia agora? Sim. E aí qual campeonato que é? O Mundial? Esse é sul-americano. Sul-americano? E quem ganha desse campeonato vai para Estados Unidos para jogar pro campeonato. E esse campeonato só vai ter... Depende se quanto porque a Jamaica vai jogar agora no Copa Mundial agora, que vai ter. Sim. Se eles ganham ou se eles for fora do grupo, vai abrir mais uma escolhida. Mais uma vaga no América. Então... Porque o Rugby League é muito pequeno ainda, no América e Sudamérica... Não tem vaga. Não tem vaga. Então só tem uma vaga. Mas se o Jamaica foi fora do grupo, tá dizendo para o Mundial que tem possibilidade que tem melhores jogadores desses países que tá vindo. Porque a gente é do menor. Entendi. Então, se eles abrir essa vaga, então quando que a gente vai e ganha esse Copa do South Africa, do South America, a gente vai no final e daqui vai ter 2 escolhidos para a gente entrar no Copa do Mundial. Ah, da hora. E vocês têm qual é a expectativa, assim?
Você falou que a melhor seleção é a brasileira, da América do Pra gente é só ganhar do do Chile. A gente não ainda fez o jogo do Chile contra ainda, então esse vai ficar o maior jogo pra gente. Porque o Chile é o time pra gente ganhar. É o time a ser batido. E pra gente criando, o Chile foi o melhor do país da gente, do region. Então, pra gente criar e ver que agora o Brasil tá vindo, pra gente we're the underdogs. Então, a gente tá vindo com a força. Da hora. Vocês quando jogam, vocês já saíram na mão, assim? Várias vezes, cara. Não, porque eu vejo às vezes no... É normal, né? O pessoal brigar em campo. Tipo como se fosse hockey no gelo. E o juiz ele vê e tá tudo de boa. Como é que funciona? Porque com 2 semanas, um pouquinho mês pra trás... Já luta jiu-jitsu, né? O Rafa tava jogando e teve um cara que bateu na cabeça dele e tava fora do campo, no chão. Fora do campo? Foi. E nesse caso o cara foi expulso, ele fica expulso por um certo tempo. Porque você não pode atingir do pescoço pra cima. Sim. E Então é jogadas ilegais. E aí o cara deixou o braço, eu acho que foi de propósito. E eu acabei caindo e eu tive que sair do jogo porque... Você teve uma contusão? Não foi uma contusão, mas eu saí porque deu pra ficar zonzo, foi uma porrada. Mas assim, quando que ele fez assim, Sim. já teve porque eu me sou do meu time que queria pra bater nele, porque já foi falso. É uma jogada ilegal, entendeu? Não Sim. é bom pra fazer esse. Aí já começa a treta. E quando que a gente tá jogando, eu todo tempo xinga pro outro time. Eu faço com o Chile, quando que eu tava jogando porque a gente teve o jogo com o New South Wales, os Sapos contra o Cucarachas, era do Latinos. Eu tava lá, eu tava jogando contra os brasileiros e eu tava falando no ouvido dele, cara, você bate de fraco, cara. E eu falo no ouvido dele, a gente fica, vamos lá, corre em frente de mim, vamos ver se você é o homem mesmo. E assim como é que começa. Esse ano eles fizeram uma versão New South Wales against Queensland, mas só com os latinos. Então misturou brasileiro, chileno, colombiano, pessoal do El Salvador, e eles fizeram quem mora em New South Wales, quem mora em Queensland. Então ele jogou também contra brasileiros nessa situação. Que da hora. E ô, Dylan, o que você mais gosta de xingar o pessoal? What is your favorite swearing when you're in the field? I just call him a bitch. That's it. Usually I'm the smaller one. Okay. So I can't really talk to the bigger guys. Yeah. But if I'm marking my player, I always try to get on top of him, and that usually motivates me. But if he gets on top of me, then I can't really say much. Dá pra ver, porque você vê o tamanho da gente, a gente é o menor do time. Exato. Sim. Eu tenho caras lá que tem tamanho de 2 metros, e pra mim, eu jogo na posição que eu tenho que estar com eles. Marcar um cara de 2 metros. E pra mim, eu vai. E eles veem e eles riem na minha cara, então esse é um jogo porque eu amo esse jogo. Porque dá pra você botar tudo que tá dentro de você e dá pra botar um cara e dá pra brigar mesmo. Isso é uma terapia, colocar tudo pra fora. Exato. Mas aí também tem que aguentar a pancada. Vocês, tipo, além de ter muito contato, vocês têm muita contusão também? Direto. Cara, meu dedo foi fora num jogo, eu quebrei eu teve como é que chama, meu musculoso do meu ombro, e o pec foi, no primeiro jogo, deslocou. E foi pro hospital, muitas vezes eu já fui pro hospital jogando esse jogo. Meu Deus. Primeiro que a gente joga com um protetor bucal. Sim. Então, alguns jogadores jogam com um protetor pro ombro, pra cabeça, mas uma almofada, não é um capacete. Entendi. Então é só para reduzir o impacto. Mas realmente a gente sai do jogo machucado, porém feliz. Eu posso dizer que feliz. Minha primeira partida aqui, eu fiquei com uma dor de cabeça o dia todo, basicamente, e vontade de vomitar, porque eu fiquei bastante machucado. Mas aí o corpo vai calejando. E, cara, depois a gente vai tomar uma cerveja. Aí a cervejinha. Mas aí são quantos tempos do 90 minutos. 90 minutos. Não, 80 minutos. 80 minutos. 40 minutos, sim. 40 minutos. São 2 tempos de 40 minutos. Mas 40 minutos cada? Mas esse é só o profissional. Quando que eu jogo pro meu clube, a gente só joga 35 por 30 minutos. Exato. E o menor, se você joga mais para criança, é mais 10 minutos cada tempo. Mas por profissional, então o jogo que a gente vai jogar é 80 minutos, porque é International Rugby League. Então, e é intenso pra caramba.
O tempo todo lá no... Até que o time faz o trial, que é você atravessar Fazer os pontos. E aí dá o tempo para o time ainda também fazer o kick, né? Chutar a bola para a trave. Então é daquele tempo lá que o time que levou o trial se reúne, começa a conversar. O outro time também que fez o trial também se organiza. A gente bebe a água, sempre tem um treinador que pode entrar no campo para dar instrução e levar água pra gente. E só pode dar 10 pessoas que pode, como é que chama? Interchange? Substituir. Só 10, só. No jogo todo? No jogo todo. Sério? Mas então não é que nem futebol americano, por exemplo, que tem o time de ataque e o time de defesa que toda hora troca. Só tem 13 e tem 5 no fora do campo, que tá no reserva. Você pode só trocar 10 vezes. Então, se eu tô cansado e troca mim, talvez eu não volte pro campo, porque já faltou um cara e tem mais 4 caras que querem voltar. E se uma pessoa que é muito bem, que ele foi fora para uma coisa que quebrou a perna ou ele tá machucado e ele tem que ir fora. Assim, ele volta também, se ele quer. No rugby é diferente do futebol americano, você falou. Sim. Tem o time do ataque e o time da defesa. No rugby, todos atacam, todos defendem. E diferente do futebol americano, a gente não passa a bola para frente. Só pro lado, né? Ou pra trás. Não é pro lado, não? Pro lado, porém o jogador tem que estar atrás do que tá com a posse de bola. Entendi. Não pode estar na mesma linha ou à frente. Pode passar pro lado, porém tem que estar atrás da linha do jogador. Aqui eu me surpreendi um pouco isso. Às vezes eu vou no parque e vejo a galera jogando assim. E a forma de jogar é diferente, né? Sei lá, vocês devem treinar isso, né? Esse passe de lado. É o básico, tem que fazer. É o básico, o fundamento do jogo. Fundamento. Porque se errar um passe desse aí também fudeu. Se você errada, você tem que... Porque você tem que passar a bola. Se você não sabe como é que passar a bola, você não pode jogar. Basicamente os dois são os passadores de bola do time. Ah, é? Mas aí fica entre vocês dois? Na maioria das jogadas, sim, todo mundo pode passar. Porém, toda vez que o time tenta atacar e recebe o tackle, que é parar a jogada, aí ele vem por trás para receber a bola e passar para o próximo jogador. Entendi. Então, sempre vai ter um jogador que chama de hooker, ele vai passar a bola para o time. E tem muita tática? Ou é mais vamos pra porrada, vamos pro pau Existe tática, eles podem explicar. O melhor é a tática. Tem 4 jogadores que é o principal. Tem o hooker, que ele é atrás do mar, que faz... Quando que você faz o taco, tem um cara que é atrás que pega a bola. Sim, tô ligado. Acaba. E ele chamado é o hooker. Então, esse é a minha posição. Esse é o que eu gosto de jogar. Sim. E o Dylan, ele joga halfback ou fullback. Então, tem o halfback, o número 6 ou o número 7, que é o playmaker. Ele já é o principal do time. Sim. E eles todo tempo tá gritando quem vai jogar, ou se é outra pessoa, ou vai no final da linha. E para mim, que o hooker, eu escuto para eles que eles querem para dizer a bola que vai lá para a final, ou se eles vai chutar. Então, esse é como é que a gente chama, é o mais principal jogador. O 10 no futebol. Exato. O 10 do futebol. Realmente existe táticas, existe a gente fingir que vai passar a bola pro jogador e passa para outro. Um fake, assim. Exato. Dummy half, Ah, que da hora. Mas e aí, como é que você se comunica com o time? É em português, em inglês? Às vezes não esquece como é que fala? Quando que a gente jogou esse... no último Porque a maioria do time é brasileira. Quando que a gente jogou esse... tem que ser. Porque quando a gente jogou esse jogo 2 meses atrás com a África do Sul, era diferente. Porque teve um pouquinho caras que nem podia falar inglês e teve um pouquinho caras que nem podia falar português. Então, várias. Então, quando que eu falo com o Dylan, eu só falo inglês, porque esse é o língua que pra gente que a gente mais sabe. E pra gente também, o outro time é Chile, então o outro time... Eles não vão entender. Eles não vão entender, mas quando que eu tô com brasileiros, eu só falo português com eles, mas é bom pra eu falar português também, porque quando que eu tô com o outro time, eles não podem saber o que a gente vai fazer. Então é um jogo vocês ficam a mão na boca aqui. Sim, porque eu falo, eu vai passar a bola pra ele, mas e dá o que a gente tá vendo que eu vai passar pra ele, então não, eu já falo com o cara, não, vai pra você. Já fala assim, então eu dá pra bola pra ele. Foi basicamente nessa ocasião que a gente jogou contra a África do Sul, porque vieram jogadores do Brasil. E eu sou brasileiro, mas eu falo inglês. Tem o pessoal, os outros brasileiros que moram aqui, falam inglês. Sim. Então a gente se comunica, quando jogou só o pessoal aqui da Austrália, os australianos brasileiros e os brasileiros que moram na Austrália,
a gente se comunicou, nós nos comunicamos em inglês. Sim. Mas vieram 5 ou 6 jogadores no último jogo do Brasil. Que não E eles falavam inglês. Bem quebradinho. do Brasil, né? Uhum. Então, a gente teve que falar mais em português. Então, eles tiveram que falar em português. Eu Entendi. chegou no dia, eu não sabia todos os nomes. Exato. Não sei da galera? Ele chegou exatamente lá, algumas horas antes do jogo. Ah, tranquilo. Convocado Porque ele assim. tinha jogado pelo clube dele no dia anterior. Então, ele não treinou com a gente. Pô, então... Mas então você é bom. Você é bom pra caralho. Mais ou menos. Mais ou menos. Ele é bom. Ele é muito bom. Ele fez o maior tries do Brasil e fez o mais pontos pro Brasil. É o Dylan. Olha só. Que é isso, hein? Don't be shy. I'm good. Mas vem uma galera do Brasil jogar com vocês, então? Tipo, alguns caras que se destacam lá jogando rugby. Sim. Aí tem algum olheiro? Como é que vocês sabem que o cara tá jogando bem? Então, tem a competição nacional. Tá. Tem um os campeonato que vieram brasileiro de rugby foram- league, por exemplo. Exato. Os que vieram tá. foram do Uratal, que foram campeões. E também teve uns outros 2 jogadores que vieram de outros clubes. Eles tiveram que arcar por conta própria. Sim, Então, nem todos os campeões ou os melhores do Brasil vieram. sim, por conta Muitos do tiveram custo, que né, fazer também. vaquinha para poder vir, rifa e tudo mais. Sim, Então, né, nesse caso, quando veio para a Austrália, foi uma convocação de quem podia vir do Brasil. Então, foi Entendi. um convite. Dessa vez, eles pegaram os melhores do Brasil, já que vai ser uma viagem patrocinada pelo clube para a Colômbia. Ah, que legal. Aí vocês vão ter que... Então, mas aí o clube tem algum patrocínio? Como é que funciona? Vocês estão com a camisa, né? E como é que funciona isso? Essa questão do financiamento para vocês viajarem? Então, tem algumas empresas que já patrocinam a gente. Sim. E, inclusive, Sim. estamos abertos para mais patrocínios. A gente tá procurando, porque igual como é que a gente tá na camisa que tem, a gente não, na nova camisa que vai jogar com a Colômbia, a gente não tem nada ainda. Então, se tem uma pessoa lá fora que quer dar um sponsorship pra gente, dá. Exato. E pra gente, quando que a gente criou, a gente não, era só o Brasil mesmo, a gente não teve um nome, a meninas não teve um nome, agora a gente tem um nome. Aham. A menina é chamada Amazonas. Esse Ah, é que o legal. nome da time da meninas. E a Inclusive, gente o é escudo chamada é Caracas. Amazonas. Então o homem já é chamado Caracas, né? Carcarás. Carcarás. Que é a águia. Carcarás. Aham. Que é a águia brasileira. É. Entendi. Mas todo tempo a gente tá tudo olhando por opção para pessoas para ajudar a gente, porque Sim. é um esporte que nem todo mundo no Brasil sabe ainda. Ah, com certeza. Temos o nosso treinador, o Robert. Ele ajudou bastante. Muitas vezes ele coloca dinheiro do próprio bolso para arcar com os custos da equipe. Da galera. Então, teve um tempo atrás também outros patrocínios aqui locais, a Tagarela. Então, a gente está aberto a patrocínios. A galera é muito boa. Temos o Dylan, que é basicamente profissional. O Ravi tem a história do rugby, o Donovan. Então, a gente pede para as empresas olhar com carinho para dar patrocínio, porque Sim. eles jogam com o coração. Sem patrocínio, muitas vezes arcando com o próprio bolso. A maioria da galera aqui é estudante, do time também é estudante e trabalha. Sim. Aí também é foda, né? E eu já falei com os brasileiros lá no Brasil que para eles jogar no campeonato brasileiro, tem um que mora 5 horas do pertinho um clube lá. Porque no Brasil não é igual aqui, que Sim, tem que o tudo transporte, campo, todo mundo tá jogando futebol, rugby league. Aham. Então, muitos deles estão indo, pagando o dinheiro dele para pegar 2 ônibus para entrar lá. E é foda mesmo. É difícil, é É difícil. difícil. Vocês treinam aonde, geralmente? No Brasil, Não aqui, eu digo. aqui, Vocês têm um Então, aqui na campo... Austrália tem campos abertos, são tem parques. muitos. Em parque mesmo, vocês vão... É. Isso. Porra, suave. Inclusive, um tempo atrás, a gente estava treinando no campo que o Raptors treina. O Rabbitohs, É, no Redfern, a gente tava... Esse é a gente gosta de chamar o campo do Rabbitohs, é o campo do Brasil também. Porque a gente já treinou lá muitas vezes e a gente todo tempo tá aberto pra gente, pra ajudar. E esse como é que a gente faz? A gente só fala pro caras lá e se eles falam, tá aberto, o parque tá aqui, tá aberto pra você jogar, então a gente joga, mas quando que eles têm que treinar, a gente dá pra eles pra treinar. Já treinaram com eles?
Imagina, fazer um Eu amistoso. ainda não treinei. Eu teve um estudo com um pouquinho deles. Agora eu tenho um pouquinho amigos, porque eu criei jogando esse futebol. Então eu tenho amigos que já tá jogando muito profissional. Então é só comunicação. E o Robert, porque ele tá junto com o International Rugby League, então ele já tem um contato de todo mundo para onde que o Brasil vai treinar. Então ele diga, você pode treinar aqui, porque esse time vai dar o seu campo para treinar. Pô, que da hora. É. Que da hora. Esse Robert é o técnico de vocês. Era. Era. Porque agora ele tá ajudando Só pra a feminino. meninas. Femininas. Mas aí também aqui na Austrália. Ele Tá no Brasil ele agora. tá no Brasil agora, porque a meninas já vai agora para jogar no campeonato do Mundial. Então essas Amazonas é o mesmo esquema, só que o time feminino. Sim. Exato. Ah, Elas vão disputar um mundial. já começa agora já. Já começa. Ou vai começar quando que o NRL acaba, vai começar. When's the World Cup start? At the end of the year, November. Novembro. Aí. E passa na TV? Sim, vai passar. Aqui vai passar, Muito cedo. mas é muito cedo. Mais É cedo na o quê? Tipo, Inglaterra. 4 da manhã, 5 da manhã? É porque é uma competição internacional. Então Sim. vai ser Brasil, Inglaterra e outras seleções. Vocês vão acordar pra ver o jogo? Com certeza. Somos bons jogos. Só. Não, mas também agora no final a Copa do Mundo, o Qatar de futebol, eu também não sei qual horário que vai ser o jogo, não. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai Acho que vai ser ser pela manhã, 9 horas né? da noite o primeiro e vai ter uns que é lá para 4 horas da manhã. Realmente não. Não, 9 horas da noite é ótimo, né? O que a gente tá acostumado durante a semana lá no Brasil. Eu queria fazer. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vocês têm uma rotina hoje, assim, de treino? Ou. Bom, a gente estava jogando pelo Macquarie Park, então Sim. estávamos treinando 2 dias na semana. Uhum. Acabou a competição agora. Então eu parei, eu não sei o Donovan, e eu acredito que o Dylan que vem treinando mais. Você treina todo dia? Na 2, 3 só, mas eu vou tentar um time melhor. Aí se eu pego melhor é 4 ou 5. 4, 5 semanas. Mas aí se você jogar, por exemplo, num time da Rugby League, aí é todo dia, né? É, todo dia, é. E o pessoal aqui é que nem jogador de futebol lá no Brasil, é tudo famoso, todo mundo conhece. Sim. É? E aqui todo mundo, se você pergunta o nome do Latrell Mitchell, que é muito famoso, todo mundo em Sydney conhece ele, esse nome. Eu não tô ligado aqui, não. Porque o Rugby League é como se você falasse de um jogador de um clube profissional do Brasil. Com certeza ele sabe. Então todo mundo no Brasil. É que também não é muito a minha praia. É. Mas, pô, eu acho que é questão de... Eu vejo, eu entendo futebol americano. Já tem uma similaridade, né? Já tem. Pra mim, como é que eu explico para meus primos lá quando a gente vai pro Brasil esse jogo, eu falo igual NFL, lá futebol americano, mas sem proteção. Sem proteção. Não tem capacete, não tem nada. E sem jogar a bola pra frente, arremessar a bola pra frente. E a bola pra trás, O que eu tinha visto, eu ia falar antes, é que eu não sei se onde eu vi isso também, se me falaram uma dessas fake news aí, mas é que fizeram uma pesquisa e viram que qualquer jogador de um time de rugby chuta mais forte que um kicker da NFL, de qualquer time. Porque o preparo físico é muito maior, então você não precisa... Todo mundo consegue chutar e, enfim, fazer tudo. E exige muito mais, né? Exato. A gente está dizendo que o cara agora que é muito famoso aqui, que joga pro Bulldogs, é chamado Matt Burton. Uhum. Ele falando que o chute dele é para ele ir pro NFL, porque é muito grandão. É muito forte. Muito forte, ele chuta fora do estádio. Cara, tem que ver. Dá um posto lá no YouTube e vê o chute dele. Qual é o nome do cara? Matt Burton. Matt Burton. É. Mas aí é um cara que, por exemplo, se ele chutar no meio de campo, ele consegue meter no meio dos... Aqui, assim, tem que chutar com precisão também, né? Isso. No meio das paradinhas. A accuracy dele é boa? É muito bom. É. É? Yeah. Eu não manjo muito, mas você tá falando aí. Tem um bom chutador também. Mas o Dylan é o chutador da gente. Mas aí pode variar também? Pode chutador? variar, mas... Como se fosse o cobrador de falta do Brasil. Tem algumas cara opções. Que treina mais daquela jogada, então ele é o nosso chutador. Entendi. Porque não é só uma posição. Pode variar nas laterais ou no centro. Então, depende de como foi a última jogada, de onde que saiu. Entendi. Então, às vezes, o cara é canhoto, pra ele é melhor uma posição do campo tem mais facilidade de chutar. Sim. Pode parar. E eu queria perguntar pra vocês, como é que a galera entra no time, por exemplo, se estiver interessado em participar?
Começa de jogar, ou você pode... A gente todo tempo tá botando no post, falando que a gente vai treinar no sábado, domingo. Você só pode vir e você pode treinar com a gente. Mas se você quer entrar, começa no básico e vai ver um time lá. Tudo cidade tem um time do Rugby League. Você só pode ir lá e só botar que você tá interessado em te jogar e você já vai começar. Finalmente agora acabou competição, porque já tá indo pro verão e é muito quente aqui na Austrália para jogar. Vocês não jogam no verão? A gente não joga, porque é muito quente aqui na Austrália para jogar. Porque Entendi. é muito física, É um então... jogo desgastante. Sim. Então, parou agora e é um esporte só de inverno mesmo. Então a temporada de vocês é o quê? Começa, sei lá, em março? Sim. Por aí. Março e acaba outubro. Exatamente. Mas você treina no verão. Mas você treina. A Só treina, parte mas física. Não, porque tem que... Pra eu jogar esse jogo, pra eu tenho manter, que treinar né? todo dia. E não pode encher a cara. Tem que ter uma disciplina. Tem que ser. Temos a página no Facebook, Brasil Rugby League. Também temos a página no Instagram, Brasil Rugby League. Então as pessoas podem começar a seguir a página e mandar uma mensagem. Tem o Robert lá, que é o nosso manager, ele convida o pessoal. O pessoal é muito amigável. Eu entrei sem saber nada. Então se um brasileiro achar, eu quero jogar, mas eu não sei nada, fui eu. Entendi. Mas você é forte, você já... Eu sou fraco comparado a eles aí. Mas assim, se for um cara magrelo, assim... Se você corre... Tem posição. Se Tem você as posições corre... mais laterais são os mais, digamos, os mais magros. O pessoal do centro são os mais fortes. Que é o pessoal que vai para a primeira jogada. E os magrelos não entram no confronto? Entra, mas é mais para correr. Mais para correr. Então, Entendi. geralmente no rugby, a gente faz os ataques, a maioria das vezes, nas laterais. E aí são os mais magros, porém mais rápidos, que é para correr. Entendi. Faz sentido. Aí é o cara que, por exemplo, vai pegar a bola, vai driblar alguém e vai... Exato. E vai meter o ponto. São magros, mas porém eles são difíceis de levar o tackle. Então eles conseguem desviar. Sim. E vocês acompanham o Campeonato Brasileiro? Vocês acham que o nível é muito diferente do esporte aqui? Muito, Deu para ver quando que o brasileiro vem aqui. Porque quando que a gente foi nesse jogo com o Sul da África, o cara que era do Sul da África estava jogando no League do Dylan. A mesma coisa, Eram quase profissionais. Quase profissional, mas a gente não era lá no top, não. Entendi. Então, quando a gente perdeu 80-0. Caralho, mano. Mas isso porque o Brasil não teve esse... A gente ainda está começando. Então, o Sul da África falou pra gente que ele estava... Treinando toda semana. Já estava assim. E eles, era no tempo da gente que ele estava perdendo 80-0. Mas por o lugar da gente, a gente é o melhor. Mas a gente ainda está criando. Eles ganharam em 2020 pro Uruguai de 60-0. O Brasil ganhou de 60-0 pro Uruguai em 2020. Só que a África do Sul já tem uma história com o rugby. E eles treinam aqui toda semana. Vieram 5 jogadores do Brasil, a gente só teve um final de semana para treinar. Entendi. Então teve muitos gaps na nossa defesa que aí prejudicou o nosso time. Esses jogos, é normal ter jogo com placar, um jogo com placar assim muito elástico? Ou quando o jogo é mais disputado, dá para ser 0-0, por exemplo, que nem um jogo de futebol? Sim, dá. É comum isso? 0-0 acredito que não. Não, tem um overtime. Nunca finish 0-0. Nunca acaba. Todo jogo tem Tem que ter um vencedor. Não tem que, mas todo jogo tem um ponto. Um ponto. Nunca é 0. Como é um jogo de muito confronto físico, sempre vai ter uma brecha. E o time que está atacando, ele tenta atacar o mais rápido possível, porque é o tempo que o time está defendendo, está se rearranjando para defender. Entendi. Entendeu? Então sempre quando o time está atacando, ele tenta voltar a atacar rápido, porque você está pegando os jogadores voltando. O time que está defendendo tem que voltar uns 10 metros. 10 metros para poder marcar novamente. Sim. E o juiz fica olhando a linha e não pode. Então dá aquele gap para o outro time ser mais rápido e pegar os jogadores da defesa voltando. Mas ainda que tem um chutador também, que se você chuta pro posto, você ganha um ponto. Então quando que fica lá no final do tempo, você já vê que todo mundo quer chutar o ponto para ganhar o jogo. Então esse é a opção também. De garantir os pontinhos. O chute vale quantos pontos?
Um ponto se você é em dentro do tá 40 jogando metros, mas se você tá fora de 40 metros, é 2 pontos. E o try vale 3, pontos. 4? Isso. E para chutar, depois você faz o try para chutar, Você tem- é pode 2 pontos também. Ah, entendi. você- Então, se tudo der certo, você faz 6 pontos numa jogada boa. Sim. Exato. Entendi. E aí, qual que é a melhor seleção hoje em dia no esporte, na opinião de vocês? Eu acho que vai ficar difícil, mas eu acho que, para mim, eu penso que o Samoa vai ganhar essa Copa. Samoa? Pro Rugby League, o Samoa é bom. Muito bom. New Zealand. Mas são os caras grandes. É o melhor. A Austrália é o melhor no mundo. Sim. Mas agora, porque quem tá vendo no NRL, eu acho que o Samoa tem mais pessoas que vai ganhar a Copa. Mas ele pensa no Nova Zelândia, mas a Austrália sempre foi o campeonato do melhor. Aqui, tipo, Pro Rugby League. Pro Rugby League. É, entendi. E aí, quando fala o Union, também tem campeonato mundial. Sim. E aí, e é a mesma coisa, mais ou menos é um pouco parecido? Nova Eu Zelândia ganha do All tudo Blacks, tempo, do Nova All Zelândia. Blacks é o Maoris, favorito é. da... todo mundo... Eu tinha uma Tem a camisa, África tinha uma do camisa Sul do All também, Blacks. que é um time muito bom. A própria Japão. Argentina, Pumas, o Japão, tem a Inglaterra, a França. São times E é mais... Eles também disputam as Olimpíadas. É mais disputado o Union? Vocês... Como eu falei, tem mais jogadores, são 15 jogadores na linha. Sim. E é aquela questão que não tem uma quantidade de jogadas fixa. Então é um jogo mais cadenciado, porque o time precisa da posse de bola para poder atacar. Aham. Enquanto que no Rugby League você usa mais estratégia, são 6. São 6, né? 6. Cara, que da hora. Qualquer dia eu vou colar no treino de vocês. Quando é que vocês treinam? Quando que a gente volta do campeonato, porque agora tá parado, mas quando que a gente volta vai ter treino. Você vai jogar? Mas só que eu vou correr, né? Eu corro bem. Mas tudo tempo a gente bota no post lá no Facebook, então a gente tudo tempo fala quando vai ter treino, mas tudo tempo é sábado, domingo. É sábado, domingo? Posta lá no Brasileiro em Sydney 2022 que o pessoal deve ter um pessoal interessado. Sim. Aí vocês são o time, como é que é? Vocês trocam ideia, vocês saem, dão algum rolê, assim, fora o jogo, assim, depois do treino? Ou às vezes, num dia qualquer, assim, vocês têm um churrasco? Como é que... Sim. A gente fez antes do jogo, a gente. Antes do jogo, um churrasco? No último jogo viajamos pra Nusa. Que da hora. E aí a gente fez um churrasco lá, bebemos, depois do jogo também. Então foi... Aí já joga bêbado, uma então. família, basicamente. Mas aí... Tinha o irmão dele que jogava, o irmão do Dylan, o Steve. Não era primo? Não, eu achei que era primo, mas eu descobri que é irmão. E ele saiu do time? Ele tem que trabalhar muito. Mas aí você, se tiver que escolher entre rugby e estudar, você prefere apostar no rugby, que nem o Donovan fiz os Flays? dois um pouquinho, mas eu gosto mais de rugby. Então, eu acho que eu também escolheria. Mas ele ainda é novo, eu tô com 28 anos. Pra mim eu tava com já 22 e eu queria fazer faculdade, porque esse esporte do Rugby League, quando você não tem ninguém profissional mais que há 35 anos, porque não é um esporte que você pode ir 40 anos de jogar. Por causa do vigor físico, né? Muito físico mesmo. Então esse esporte é um esporte que você só tem 10 anos de jogar. Mesmo. Tudo quebrado também, né? Depois de um tempo, né? Repetição pra caralho. Então a idade dele pra jogar é o maior top. Quantos anos você tem, Dina? 21. 21. Então tá voando. É. E aí você resolveu fazer faculdade do quê? Marketing. Que é o que você faz hoje. Que eu faço. Que da hora. E você estudou o que lá no Brasil mesmo? Eu sou engenheiro no Brasil, engenheiro de automação. E você trabalha com isso aqui? Sim. Que da hora. E você pensa em estudar alguma coisa, Dina? Já estudou ou tá estudando? Tô fazendo o PE teacher, teacher de esporte, mas eu parou um pouquinho. Mas eu não sei se eu vou voltar. Eu volto ano depois. Australiano tem vida boa, né? Vocês pensam em sair da Austrália e jogar rugby em outro país, por exemplo? Inglaterra. Inglaterra? Pode ir lá. Bom, Porque lá também é forte, né? Porque lá tem o Super League, lá na Inglaterra. O que é isso? É meio que aqui no Austrália tem o NRL, que é o mais famoso aqui, que é o National Rugby League. E lá no Inglaterra, porque Inglaterra foi o que criou esse esporte. Então lá tem o Super League, que é igual daqui, que é do Nacional Campeonato do Inglaterra. E lá é muito famoso lá. Pode crer. Eu queria
eu queria fazer uma pergunta aqui que eu recebi. Recebi uma pergunta aqui de um... O cara ele falou assim, velho... O Ravi perguntou, quem que é o bigode mais bonito do time? É o Ravi. Eu acho que o Hector. Oh, really? O Hector. Então, eu não tô ligado quem é o mais... Joga no nosso time. Ele joga no nosso time. O que perguntou foi o capitão do nosso time na última partida. Quantos caras tem no time, assim, total? Total. O brasileiro Hugo, que tá agora lá no Brasil, que tá fazendo a seleção, ele falou que tem 280 jogadores brasileiros que tá jogando agora. 280? Sim. Mas aí, por exemplo, que vão para um jogo são... 20. São 20. 20. Only 17 can play. Pra essa Só competição, 17 pode jogar. 17 podem jogar. 13 na linha, 4 no banco. É. E os outros 3? É só na reserva. Então, se uma coisa acontece, porque se eu tô treinando no dia... Antes do jogo. Antes do jogo, se Entendi. uma coisa acontece, eu machucar, pode entrar o outro número. Entendi. É. Porra, mas E o que então... saiu, ele pode voltar pro campo. Por isso são 10 Sim. substituições. Então é bastante concorrido. E o pessoal que joga lá no Brasil, assim, eles têm mais frequência de jogos do que a galera que joga aqui na Austrália? Porque tem o Campeonato Brasileiro. Sim. Aqui vocês disputam algum campeonato? Então, no Só dia os do times, jogo, né? Só exato. quem joga num time. Exato. Sim. É. Entendi. Tem muitos brasileiros que jogam aqui, que eles vieram de um histórico que jogava no Brasil, e aí vieram para a Austrália, tentar oportunidade aqui, trabalham, e quando tem essas competições, eles jogam com a gente. Por exemplo, você falou que você joga na universidade, certo? Jogou Sim. no time da universidade. Eu posso jogar no time da universidade sim. se eu não sou da Eu universidade? não sou da universidade. Eu não sou nosso... Ah, Ele também não é. então Tem é uma competição forma... que pode jogadores que não são da universidade jogar. então é uma forma de você continuar praticando Exato. e não perder o ritmo. Tem muitas pessoas perguntando para jogadores. Tem muito clubes, tem muito cidades que quer pessoas para jogar. Aham. Então, o meu amigo que jogou pro Brasil, seleção, Rubens, ele é igual o treinador lá do Macquarie University. Então, ele todo tempo tá perguntando se tem pessoas lá que quer jogar. O time tá aberto para receber Exato. pessoas para Olha jogar. só. Porque a gente precisa de jogadores. Agora, a gente jogou 3 jogos esse ano só com 9 jogadores no campo, porque a gente não teve pessoas para jogar. Não tinha gente suficiente. Assim, Teve um jogo que a gente jogou contra 13 e éramos 9. sim. Porra, mas vocês ganharam? Não. Não, Não, se ganhasse, ia falar, porra. obviamente não, mas o Rubens é outro australiano, ele nasceu aqui, mas a mãe dele é brasileira. Sim. E o pai acho que é português. É Né? português, Pô, mas aí deve ter vários desses Aussie, né, com pais brasileiros, porque... Sim, tem. Mas, cara, eu criei jogando futebol, mas eu nunca sabia que o Brasil teve essa oportunidade. Futebol rugby. Futebol de rugby. Aham. Então, esse porque a gente tá fazendo esse podcast, esse porque a gente tá falando do Rugby League, porque Sim. ainda é novo. Então, Pra divulgar, muitas né? pessoas não sabem. Tem muito brasileiros que eu tô falando com eles que eles não sabem que o Brasil tem o esporte Rugby League. Sim. Então, a gente tá falando pro filho dele que tá jogando lá em rugby, pro clube ou pra escola deles, e falando que, tem um sonho para você que se você fica jogando, você pode jogar pro país também. Que da hora. E existe uma possibilidade de sponsor jogando, talvez? Vocês conhecem de alguém que tenha sido sponsorado por um time ou que consiga a permanência aqui na Austrália? Eu não sei informar essa possibilidade. Porém, acredito, como existem alguns brasileiros que, se não me engano, um brasileiro do handball, outro do futsal, consegue se jogar profissionalmente, assim como o Dylan. Acredito que através do talento consegue. Sim. Não só o sponsor, como a cidadania através do talento. Ah, da hora. É porque, assim, eu tava falando com o Bruno que ele joga futebol com os pés. Aqui, e ele comentou, né, que ele joga nesse time de Manly e ele tá sendo sponsorado, só que assim, ele é sponsorado como professor. Sim. Né, porque ele treina pro time 2 vezes na semana e porque é uma liga que é meio que a segunda divisão, não é a principal. Aí ele treina 2 dias na semana, mas ele dá aula 5 dias na semana. Né? Então acho que ele dá aula 5 dias na semana até umas 5 da tarde, 6 da tarde, e depois ele vai treinar com o time dele. E aí ele tá conseguindo sponsor como soccer coach. Sim. E aí não sei se existe No essa momento possibilidade. nosso time, os brasileiros que moram aqui,
Alguns são engenheiros, temos o Heitor, que é agrônomo. Oh, que da hora. Temos o Ravi, que não foi nosso capitão, né, no último jogo. Ele é personal trainer, tem academia de CrossFit. Que da hora. Então, geralmente, nós estamos jogando por amor mesmo. Por amor. Total, né, velho? E é difícil isso, né? Abrir mão de várias coisas. Pô, muito legal saber mais da história de vocês. Vocês queriam deixar um recado pro pessoal, gente? Pro pessoal que, enfim, alguma mensagem, alguma coisa assim que a gente não tenha batido um papo? Sim, coisa para mim mesmo, só queria dizer para todo mundo lá que está escutando que quando eu criei jogando futebol, o Rugby League, eu nunca pensei que o Brasil ia jogar esse esporte. Porque na minha vida nunca vi que o Brasil ia... Porque o Brasil é famoso por futebol mesmo. Sim. Vendo na televisão, você vendo o Pelé jogar, vendo o Ronaldinho jogar, o Neymar, você fica tão assim... Sim. Agora eu tô vendo eu jogar esse Rugby League, mas pro Brasil. Então, o paixão tá aí mesmo. Então, quando eu tô lá nesse campo, escutando o nacionamento do Brasil, cantar lá... O hino nacional. O hino, sim. Cara, é uma coisa muito... Não dá pra falar palavras mesmo. Como é que emocionante. É muito emocionante. Vocês sabem cantar o hino do Brasil? Só um pouquinho. Do you know how to sing the national anthem? No. Não. I just stand there. Mas pra mim cara, só escutei meus pais vendo o Brasil jogar, e eles falaram, um dia que você vai jogar nessa televisão. E agora eu tô vivendo o sonho, né? Que da hora. Você que criou o time? Eu era o primeiro de jogar. Agora a gente foi o primeiro para jogar. Mas quem criou era o Robert. Ele começou o Rugby League. E o coach da gente, que era o capitão, era o Matt Gardner e o Mark Jackson. Eles foi que criou o Rugby League do Brasil. E o Mark Jackson, ele era profissional. Mark Jackson, ele foi profissional, que jogou Rugby Union e agora está jogando Rugby League. E o Matt Gardner, ele jogou por esse Super League na Inglaterra. E ele foi... Os pais dele eram brasileiros e ele queria para jogar... E ele criou a ideia falando, cara, vamos ter um Copa do Brasil para a gente lutar no Copa. Que da hora. E levar o nome do Brasil aí. Sim. E vocês vão ganhar essa daí na Colômbia, hein? Vai estar no Sportsbet? Vamos ver. Tem que botar o dinheiro na gente. Eu acho que a gente vai ganhar. Vamos ganhar. Pela força da galera, como eu falei, necessidade de patrocínio e a maioria dos jogos arcando do próprio bolso. Sim. Os caras têm um diferencial, realmente. Um sacrifício, né? E os brasileiros que moram aqui têm vontade de participar da equipe. Eu entrei sem saber nada, não sabia a regra. A galera é bem atenciosa. Diferente, eu vi também do futebol. Amo o futebol do Brasil. O soccer. E entrei... Tem uma diferença, cara. Eles são muito mais amigáveis. No Brasil tem aquela coisa, se você perde uma jogada, o brasileiro te xinga, já te bota pra baixo, sim, te chama de burro, enfim. No Rugby League, é sempre porque não para. Não tem tempo. Eles falam, levanta aí, meu jogada, filho. levanta a cabeça, o seu colega tá ali do lado para te ajudar. E é sempre isso. Levamos o trial, nos reunimos no fundo do campo e falamos, não, é isso mesmo, próxima jogada, vamos nessa. Bora. Não desiste. O jogo continua. Exato. Da hora esse espírito aí de equipe. E Dylan, você queria deixar um recado final? You have a final message? Obrigado a todo mundo. E não, tem o mais final que a gente tá perguntando para todo mundo. E se tem uma pessoa que quer dar um sponsor para ajudar e também quer botar o nome da sua companhia, do business, na camisa da gente, vai mostrar lá na televisão. E esse é o primeiro campeonato do Sul-América. Então, que vai ser televisionado. Então, é a primeira oportunidade do Brasil. E a gente, 2 e o 3, o Ravi, vai criar o nome que a gente foi o primeiro para jogar pro Brasil nesse campeonato. Então, vai ficar massa. Que top. Se você é empreendedor aqui na Austrália, tem sua empresa e quer patrocinar a equipe, estamos abertos aí para conversa e ajuda a galera aí, que os caras vão vir com força. E já vão estar em todos os canais aí de esportes. Com toda certeza. Da hora. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Sigam o Brasil Rugby League. Eu vou colocar o @ na descrição do vídeo.
E aí também marcar vocês três, marcar o Donovan, o Dylan e o Rafa, caso vocês queiram bater um papo. Qualquer dúvida também pode mandar um inbox, né? Sim, claro. Sim. E aí também não esqueçam de nos seguir no Equalizando, no Instagram. Se inscrevam lá no canal do YouTube, no Spotify e entrem no Grupo Brasileiros Incidindo em 2022. Fechou? Gente, obrigado mais uma vez. Até a próxima, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.